Minha gente, boa noite novamente. Nossa aula de hoje será sobre ligações químicas. O que são ligações químicas? As ligações químicas são, o próprio nome diz, né? São ligações que vão acontecer entre elementos químicos, elementos que precisam de outro elemento, né? Como se fosse assim, um elemento que precisa da ajuda do outro para poder atingir uma certa estabilidade. E o que a gente entende por estabilidade? A estabilidade na tabela periódica, ela está presente nesse grupo aqui, ó, que é o grupo, ó, dos gases nobres, ok? Então, os nossos queridos gases nobres são grupos que atingiram essa estabilidade. Professora, o que é estabilidade para um elemento químico? Nada mais é do que atingir a regra do octeto. Atingir o octeto significa ter 8 elétrons na camada de valência. E essa camada de valência seria justamente a última camada que, né, da distribuição eletrônica, tá bom? Então, todos esses elementos da coluna 8A são elementos que possuem 8 elétrons na última camada, com exceção, tudo tem uma exceção na vida, né? Com exceção do hélio. Por quê? Porque o hélio, ele tem apenas 2 elétrons, o número atômico dele é 2. Então, o hélio é o único carinha que conseguiu atingir essa estabilidade com 2 elétrons apenas, tá bom? Todos os outros vão ter um total de 8 elétrons na sua última camada, que é a chamada camada de valência, tá certo? Tá bom, beleza, até aqui tudo bem. Então, os gases nobres seriam basicamente os elementos, digamos que chiques da tabela, né? Por quê? Porque eles têm 8 elétrons na última camada e isso é uma coisa legal. Tá bom, beleza. E os outros elementos? Como é que a gente vai ficar sabendo quantos elétrons eles vão ter, né? Como que funciona esse lance de última camada? O que significa isso? Vamos lá para a gente tentar entender. Quem está na camada quem está na coluna 8A tem 8 elétrons na última camada. Isso vai servir para a gente entender também que todos esses numerozinhos aqui, ó, vão indicar para a gente, deixa eu recomeçar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 eu não vou marcar não, porque ele não importa nesse momento. Todos esses elementos que eu marquei de 1 a 7 são elementos que não têm 8 elétrons na última camada. A galera que está do lado de cá, a galera que está do lado de cá, que são os metais, e a galera que está nessa partezinha aqui, ó, que são os ametais ou não metais. Ah, professora, então entendi. Os gases nobres são os únicos que têm 8 elétrons na última camada e, por conta disso, eles não vão se misturar a ninguém. É isso? Sim, é isso. Tá? Os gases nobres são nobres, não se misturam com os outros. Tirando os gases nobres, os outros elementos vão sim fazer ligações químicas. E a gente vai aprender hoje um tipo de ligação que é a ligação iônica. O que é a ligação iônica? Funciona basicamente assim, ó. A ligação iônica vai acontecer sempre entre um metal, tá? E
Deixa eu tirar o hidrogênio, porque ele não vai entrar nessa brincadeira. Então, ó, ligação iônica acontece entre um metal e um ametal. São esses elementos que estão pintados de laranja, tá? O que acontece? Na coluna 1, a gente tem elementos que possuem um elétron na última camada. Mas a camada que antecede, né, essa última, ou seja, a penúltima camada, tem 8. Então, vamos tentar imaginar o seguinte. Eu tenho uma camada com 8 elétrons, que é a penúltima, e depois dela eu tenho uma camada com 1 elétron. O que é mais fácil? Eu ganhar 7 elétrons aqui e somar a esse 1 para fazer 8, ou, deixa eu apagar isso aqui, perder esse 1 elétron. Pensa comigo, se eu tenho 1 elétron na última camada, é mais fácil eu perder esse elétron, eu doar esse elétron para alguém, e aí essa última camada some e eu permaneço, né, com a penúltima camada, que já tem 8, ou é mais fácil eu juntar outros 7 elétrons para somar com aquele ali? Óbvio, é muito mais fácil eu perder 1 do que eu conseguir 7, tá certo? Isso vai acontecer com esses elementos aqui, ó. Todos esses elementos aqui da coluna 1A, com exceção do hidrogênio, tá? Vão sempre doar um elétron. Então, elementos da família 1A, que são os metais alcalinos, perdem um elétron, ok? A mesma coisa acontece com a família 2A. Elementos da família 2A perdem 2 elétrons. Por quê? Porque eles têm 2 elétrons na última camada, mas na penúltima tem 8. Então, se eles perdem esses 2 elétrons, eles acabam ficando com a camada de dentro, que já tem 8, certo? Beleza. Acho que deu para entender que os metais doam elétron. Mas eles doam para quem, professora? Vamos lá para a gente entender. Enquanto eles doam elétrons, tem uns carinhas aqui, ó, que adoram receber elétrons. São esses laranjinhas aqui. Adoram receber elétrons. Como é que a gente vai saber a quantidade de elétrons que cada um vai receber? Fácil. Olha para cá. Família 3A. Tem 3 elétrons na última camada, certo? Beleza. Quanto falta para chegar a 8? Falta receber mais 5. Se eu tenho 3 e recebo mais 5, fico com 8, certo? Família 4A. Tem 4 elétrons na última camada. Falta receber mais 4 para ficar com 8. A 5A vai receber 3, porque já tem 5, e aí recebendo mais 3, ficaria com 8. A 6A receberia só mais 2 elétrons, e a 7A receberia só mais 1 elétron, ok? Beleza. Para terminar, vamos fazer um exemplo bem facinho. Eu vou aproveitar, né? Vou utilizar 2 elementos que são muito comuns. Um é esse aqui, ó, que é o sódio, e o outro vai ser esse aqui, que é o cloro. Sódio tem 11 elétrons no total, está na família 1A. Então, o sódio, o símbolo dele é o Na. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1 elétron. Então, eu vou representar aqui, ó, com uma bolinha, certo? E o cloro? O cloro está aqui, ó, na família 7A. O símbolo dele é Cl e ele tem 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 elétrons na última camada. Esses elementos vão se ligar, vão se unir, de maneira que o sódio vai perder um elétron para o cloro. À medida que o sódio perde esse elétron aqui, ele fica estabilizado. E o cloro, que já tinha outros 7 elétrons, recebe mais um e também fica estabilizado. O objetivo da ligação iônica é sempre esse. O metal perde elétrons ou doa elétrons e o ametal ganha elétrons, tá? Ou seja, recebe elétrons. Ok? Então, metal doa, ametal ganha elétrons. Depois disso tudo, eles ficam estabilizados e aí acabou a ligação. Então, isso é o que a gente tinha para falar hoje sobre ligações iônicas.